Ó, vou gravar esse videozinho para vocês, para explicar a tarefa, para explicar o que eu quero que vocês façam com esse artigo, tá? Então, esse artigo eu já coloquei no SIGA. Esse artigo é sobre o espectro de rotação pura de HCl e da amônia, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre os parágrafos, já que ele é em inglês. Então, nesse primeiro parágrafo aqui, ele fala que em que estágio da vida acadêmica esse assunto, né, de espectroscopia rotacional pura e de níveis de energia rotacionais de uma molécula, ele é introduzido, né? Que ele serve para discussão que vem depois da mecânica quântica, que ele serve também para uma discussão quando os alunos forem estudar termodinâmica estatística, na termodinâmica estatística, não que tenha a ver com o nosso assunto da disciplina, mas os níveis de energia que a matéria tem, os quais são os valores permitidos, né, são determinados através da mecânica quântica, e esses níveis de energia são eles que são utilizados, entre aspas, né, para armazenar, para distribuir a energia que a matéria absorve, né, ou emite, que tem na forma de calor, na forma de trabalho. Então, como é que essa energia interna ela fica na matéria, né? Acho que vale a pena comentar isso também. Aí aqui ele fala que, na realidade, na hora de medir, né, espectros rotacionais puros na prática, para muitas moléculas realmente precisaria de um aparelho que trabalhasse com micro-ondas, instrumentos de micro-ondas. E que esse tipo de instrumento ele não está disponível em muitas instituições, e que no caso específico do HCl e da amônia, elas têm momentos de inércia baixos, né, pequenos, o suficiente para que o espectro rotacional puro seja detectado em um espectrofotômetro infravermelho de alta resolução, certo? Então, assim, só dando um pouco de informações, né, a respeito de como é que isso é estudado na prática, certo? Aí ele fala como que foi feito, né? Eles utilizaram celas ou porta-amostras de gás de 10 centímetros com janelas, com as extremidades de polietileno que são preenchidas em uma linha de vácuo, né? Enfim. Então, com HCl ou amônia anidra. E aí, mediu os espectros. Então, o que ele diz é que os espectros estão na figura 1 e na figura 2. Então, imagina, se a gente fosse fazer o experimento, a gente deveria proceder exatamente desta mesma maneira. Aí, na sequência, é dito assim, né? Que nas tabelas 1 e 2, as frequências experimentais e os espaçamentos de linha são apresentados aos alunos, ou seja, as frequências espectrais é a posição de cada uma dessas bandas, e os espaçamentos de linha é o valor em centímetro a menos 1 da diferença, né, da distância entre esses sinais dos espectros. Então, esses dados estão aqui, ó, tabela 1, e aqui já está identificado J', né? Então, o que é o J'? O J' é o número quântico rotacional, tá? As linhas de absorção foram indexadas em termos do estado rotacional upper, mais alto, ou seja, o estado rotacional final. Lembra quando eu desenhava na aula, né? A série de linhas que são os níveis de energia. Então, a gente ia de J para J mais 1, numa absorção. Então, aqui ele está chamando de J para J', né? Então, J' é o estado final, J é o estado inicial. Obviamente, se a gente for representar como J e J mais 1, a gente poderia usar essa nomenclatura também, porque as transições permitidas são transições que mudam, são transições com ΔJ mais ou menos 1. Então, ele vai, por exemplo, de J igual a 0 para J igual a 1, de J igual a 1 para J igual a 2, né? Não pula 2, não vai de 0 para 2, de 1 para 3, é sempre de 0 para 1, de 1 para 2, de 2 para 3,
Então, as transições só ocorrem entre níveis vizinhos. Então, essa aqui tem na tabela 1 e na tabela 2, para as duas moléculas, para HCl e para amônia, aqui, ó, a indexação. Então, esses são os níveis finais. Então, é essa banda aqui, ó, que aparece em esse pico, né, na realidade, em 206,2 centímetros a menos 1. Então, ela é a transição de 9 para 10. Essa em 226,7, se o nível final é 11, então ela é de 10 para 11. E assim por diante. E aqui é o espaçamento, essa separação entre elas. Que valor é esse? Então, é 226,7 menos 206,2. Dá esse valor. Então, esse menos esse dá esse. Esse menos esse dá esse. Na dúvida, é só pegar a calculadora e fazer a conta. Né? Então, aqui já são dados os valores, são dados também, né, os valores dos níveis envolvidos, quem são as transições, qual a posição dos picos e qual a separação entre os picos. Pois ele recorda com a gente a teoria, né? Então, se a gente pressupõe, se a gente resolve utilizar o modelo do rotor rígido, as frequências em centímetro a menos 1 das linhas de absorção são dadas por, aqui ao final, ó, se a expressão do termo rotacional é f de j igual a bj, que multiplica j mais 1, então se a transição vai de j para j mais 1, né? Então, a separação, né, a posição entre as bandas é a energia associada ao estado final menos a energia associada ao estado inicial. Se o estado final é J mais 1, eu vou ter B que multiplica J mais 1, que multiplica J mais 2, menos BJ, J mais 1. Por quê? Porque eu chamo o estado inicial de J e o estado final de J mais 1. A gente deduziu isso em aula e a gente viu que quando a gente resolve essa expressão, a posição das bandas é dada por 2B, J mais 1, né? E a gente estudou em aula, vocês têm o slide, com a expressão correspondente à constante rotacional, né? Então, B é igual a... Então, B está associada ao momento de inércia, como vocês têm a expressão lá no slide, por isso que ele diz assim, ó. Portanto, o espectro deve consistir de uma série de linhas equidistantes com espaçamento entre linhas igual a 2B. Também foi visto em aula. Então, selecionando um espaçamento médio entre as linhas, entre linhas sucessivas, para o HCl a partir da tabela 1, então o que ele fez? Ele tirou a média desses valores aqui. Então, chega a essa conclusão que, já que o espaçamento é 2B, então B é igual a 10, porque 2B deu 20. De modo que você pode calcular o momento de inércia, nesse valor aqui, e uma vez que o momento de inércia é igual a massa reduzida vezes R ao quadrado, e você consegue calcular a massa reduzida, você determina R, 1,31 angstrom. Mas ele faz a mesma coisa para amônia, né? Aqui é que vem a novidade. Então, eu quero que vocês façam, um parênteses, né? Façam um trabalho que vocês explicam tudo isso, façam um esquema de níveis de energia, ó, esse é o J, J mais 1, J mais 2, J mais 3, J mais 4. Mostre, né, qual é a lógica dessa expressão aqui, né? E depois é que eu quero que vocês acrescentem aqui como que é o modelo do rotor não rígido. Então, esse aqui é o modelo do rotor rígido. O que significa a gente chamar de rotor rígido? Significa considerar que conforme a molécula roda, a distância entre as ligações, ela fica parada. Ou seja, a gente não estaria considerando vibrações, nem a força centrífuga. Quando a gente trata como rotor não rígido, a gente considera que durante a rotação, a molécula está sujeita à força centrífuga e você vai ter uma variação no momento de inércia. E em vez da gente considerar que a posição da banda é dada por número de onda igual a 2BJ mais 1, a posição da banda vai ser dada por 2BJ mais 1 menos uma certa quantidade, ó, menos 4D, que multiplica J mais 1 a terceira. É a nossa expressão, né? Onde D é a constante de distorção centrífuga, certo?
É o significado desse D aqui. Aí ele vai propor que a gente faça um gráfico. Eu quero que vocês façam esse gráfico. O que ele propõe? Que vocês coloquem, deduzindo, né? Coloquem J mais 1 em evidência. Se a gente colocar J mais 1 em evidência aqui, né? Vai ficar J mais 1 que multiplica 2B menos 4D que multiplica J mais 1 ao quadrado, ó. E aí esse J mais 1 que você colocar em evidência, ele passa dividindo desse lado. É assim que a gente determina essa expressão aqui. E é essa expressão que ele sugere que a gente tome como base para fazer um gráfico. Então, vocês vão pegar cada um desses números de ondas aqui, ó, e divida por esse valor, que esse valor é o J mais 1, lembra que é o estado final? Então, divida pelo J mais 1, né? E faça o gráfico em função de J mais 1 ao quadrado. Então, crie uma coluna. O nosso Y vai ser o valor de número de onda dividido por J mais 1. Por exemplo, 206,2 dividido por 10, né? Que dá 20,62. Qual vai ser o nosso X? Vai ser J mais 1 ao quadrado. Quem que é J mais 1? É 10. Então, é 10 ao quadrado. Então, vai ser 20,62 é o nosso Y. X vai ser 100, 10 ao quadrado, né? 10 vezes 10, que dá 100. Aqui vai ser 226,7 dividido por 11, vai ser o nosso Y, e o X vai ser 11 ao quadrado. E por aí vai. E aí faça um gráfico. Então, qual vai ser a inclinação? A inclinação vai ser aqui, ó, 4D. E qual vai ser o coeficiente linear? Então, a gente faz um gráfico de uma reta, uma regressão linear. 2B vai ser o coeficiente linear e 4D vai ser a inclinação. Então, você vai determinar B e D para a molécula. Aqui, tá vendo? Aqui você tem. Lembra o valor que eu falei, ó? 20,62, tal. De onde que vem esse valor aqui? Então, esse valor de Y é cada um desses valores aqui, ó. Esse dividido por esse é Y. E X vai ser esse ao quadrado. E aí o outro Y vai ser esse dividido por esse. E qual vai ser o X? 11 ao quadrado. Faz um gráfico para cada molécula e determina as constantes e compara com os valores que ele deu aqui. Tá como se fosse um relatório de uma prática. Tá certo? Então, vocês receberam o artigo, né? E qualquer dúvida, vocês entrem em contato, tá? Então, por isso que eu gravei esse vídeo para vocês saberem o que fazer. Façam um relatório de umas 5 páginas, façam um gráfico bonitinho, pode fazer no Excel, né? Pode ser feito à mão, tá bom? Então é isso. Até logo.